Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, estamos começando mais um programa Tua Saúde, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre Outubro Rosa, que é a campanha de conscientização e prevenção contra o câncer de mama, e também Novembro Azul, que já está chegando, né? Que é a campanha de prevenção e conscientização contra o câncer de próstata. Quem vai falar sobre isso é o oncologista, o Dr. Aider Vive. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, espero poder contribuir. Agradeço. Câncer de mama geralmente tem mais incidente em mulheres acima de 40 anos. Mas o que a gente tem visto por aí são moças bem jovens já com câncer de mama. Por que isso acontece? Olha, na verdade, se nós formos trabalhar em termos estatísticos, realmente a população mais afetada é acima dos 40 anos. Mais especificamente, o grupo, a faixa etária, se dividirmos em décadas de vida, a faixa etária mais comumente afetada é dos 50 aos 60 anos. Mas a gente tem sim observado tumores de mama em populações mais jovens, né? Se nós entendermos que os fatores etiológicos para câncer de mama clássicos são uma hiperestimulação estrogênica, um estímulo prolongado e contínuo por uma prole baixa ou por uma necessidade em se manter ativa mais tempo, uma reposição hormonal, enfim, uma série de fatores que fazem com que essas mulheres recebam estimulação estrogênica prolongada. Isso não se casa para esses grupos de faixa etária menores. Para estes grupos, a gente começa, e não é agora que se tem feito isso, a gente observa uma tendência a cânceres de origem genética, entendeu? Genética e familiar. Então, se a pessoa teve algum caso na família... O histórico familiar para estas pessoas geralmente é bastante forte. Ou uma mutação genética que induza o aparecimento dessas neoplasias, né? A gente fala Outubro Rosa, que é o mês, né, que então ficou aí para o pessoal fazer a prevenção, ir ao seu médico, mas o autoexame frequentemente é super importante, né, doutor? Fazer com frequência. O autoexame, já que nós vamos também falar um pouco sobre câncer de próstata, o autoexame, o toque retal, eles são importantes. Mas eu entendo, me permitam aqui uma opinião pessoal, eu entendo que eles são muito mais importantes para que nós conscientizemos a população da necessidade de buscar por um diagnóstico quanto mais precoce, melhor. Eu diria que o autoexame para mamas é importante, mas a opinião do profissional, o toque do profissional, sim, é, para os dias de hoje, mais importante ainda, porque o que nos interessa hoje é surpreender a doença antes de sermos surpreendidos pela doença. E ao tocar uma lesão suspeita, nós já fomos surpreendidos. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que diagnosticar essa doença em condições subclínicas. A palpação de um nódulo, ou a retração de um mamilo, ou a presença de descarga mamilar sanguinolenta ou serosa, isso tudo já é o paciente. Nós já fomos surpreendidos pela doença. Ela está um passo na nossa frente. Já apareceu, né? Ela está um passo na nossa frente. O que nós temos que fazer é detectá-la em condições ainda não clinicamente palpáveis. Fazer exames e constantemente ao médico. Ultrassonografias, mais modernamente, mas não tão longe da nossa realidade, em breve até mesmo estudos genéticos de algumas populações. Então, como o senhor estava citando, né, se há casos na família, a pessoa deve aí se atentar, fazer os exames precoce, né? Sim. E aí, doutor, o que é importante, a gente vê que, por exemplo, quando a mulher vai até o ginecologista, o exame de mamografia é feito a partir dos 40 anos. Porém, quando há incidência na família, aí é importante fazer
com antecipação. O problema da mamografia ser solicitada em geral após os 40 anos tem uma série de coisas. Problemas técnicos, porque mamas muito densas não permitem uma boa visualização mamográfica. Problemas econômicos, porque por vezes os planos de saúde tentam limitar um pouco a realização desses exames. E também problemas estatísticos, não são tão frequentes os tumores nestas faixas etárias abaixo de 40 anos. Mas isso tudo é solucionável. Primeiro, os problemas técnicos. Existem mamografias hoje capazes de detectar tumores em mamas muito densas, que são as mamografias digitais. Não bastasse isso, existem também as ressonâncias nucleares magnéticas de mama. Existem os estudos sonográficos, a ultrassonografia vem evoluindo bastante para detectar imagens em câncer mamário. E se o caso é um caso que requer realmente cuidados adicionais, como já disse, os estudos genéticos, né? Mas a mamografia, em geral, solicitada após os 40 anos, mas isso não é regra, em geral. Doutora, a gente está falando aqui da importância de ir ao médico, de fazer os exames, da prevenção, autoexame também, mas eu estava lendo uma matéria que o ano passado, devido à pandemia, o número de pessoas que procuraram um médico caiu muito. Então também apareceu novos casos, né, novos pacientes, então, com câncer de mama. Na clínica, nós fazemos tanto a parte de detecção precoce e profilaxia, mas principalmente nós nos empenhamos em tratamento. Tá. Os casos onde o diagnóstico é firmado, estes com segurança não tem como deixar de ir, mas as pessoas que iam com a finalidade de fazer detecção precoce, tal, elas com frequência telefonavam: olha, vocês têm medidas de segurança, eu estou com medo, não estou querendo ir muito a lugares com frequência alta, tanto que na clínica nós temos 2 recepções. Né? Uma recepção para o pessoal que já é paciente, que já está em tratamento, que tem diagnóstico firmado de neoplasia, e uma recepção para consultas de primeira vez, para pacientes que não têm diagnóstico firmado ou que não têm doença oncológica, não têm câncer. Né? E isso tem resolvido, tem ajudado? Diminuir a aglomeração, né? Já que a tônica é a grande circulação de pessoas no mesmo lugar, diminuir a aglomeração. Que bacana. Né? Doutor, pessoa está ali, passou pelo médico, saiu o resultado, câncer. E agora? Bom, é preciso saber que câncer tem nome, sobrenome, SIC, RG, endereço, estado civil e mais coisas. Câncer hoje, não basta falar nem tampouco câncer de mama, já que o assunto é mama. Nós precisamos saber, primeiro, qual é o tipo histológico. Segundo, qual é o estadio, ou seja, o nosso inimigo, onde ele se encontra, onde ele está nos atacando. Então, no estadio, aquela conversa prévia que estávamos tendo, o T, o N e o M. Ou seja, esse tumor tem quantos centímetros, em que quadrante da mama ele se encontra, é único ou é múltiplo, ele acomete pele, não acomete pele, é nos quadrantes mediais, nos quadrantes laterais, porque tudo isso tem importância. Tudo isso, no final das contas, vai impactar lá na frente no prognóstico. E, mais no começo, tudo isso vai determinar qual é a estratégia terapêutica que nós temos que lançar mão para melhor tratar aquele caso. Então, câncer é o que eu digo sempre: nome, sobrenome, SIC, RG, endereço, estado civil. Uma vez sabedores de como estão as coisas, quem é nosso real inimigo, nós passamos para a próxima etapa. Qual é a melhor maneira de tratarmos esse paciente e a que gera melhores resultados? Então é importante dizer para o pessoal que há o tratamento, né, doutor? Com certeza, com certeza. Olha,
Existe um triângulo que norteia nossos princípios éticos em medicina com relação à terapia. Ele é conhecido como o Triângulo de Hipócrates. Curar se possível. Sedar quase sempre. Consolar sempre. São os vértices desse triângulo. Uma coisa eu posso te dizer. O vértice do curar se possível está cada vez mais amplo. Sedar quase sempre. Nós hoje conseguimos conviver por anos a fio com a doença sem poder curá-la, entretanto, oferecendo qualidade de vida e não deixando que ela venha a matar nosso paciente. Então, esses dois vértices, curar e sedar, ocupam hoje um espaço absurdo dentro da oncologia. É óbvio, ainda existem os casos que padecem da doença, mas todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. O paciente tem que nos ajudar, procurando de forma precoce, fazendo seus exames de prevenção, Sim. de detecção. A família tem que se empenhar, porque é um caminho longo, por vezes árduo, mas que, na grande maioria das vezes, a gente consegue vencer. E o senhor ali no seu consultório atende todo tipo de paciente, de todas as idades, mas acredito que para a mulher é um pouco mais triste, né? Porque vai ficar careca, então cai também a autoestima, muitas vezes tem que arrancar a mama, é bem complicado, né, doutor? Nesse negócio de careca, eu não sou uma boa opinião, mas isso é temporário. O que é necessário saber é que, uma vez seja necessário terapia sistêmica, que são as quimioterapias, a chance dessa paciente perder os cabelos é muito grande, mas é temporário. E as quimioterapias que agregaram, porque veja, as técnicas cirúrgicas, mais radicais ou menos radicais, elas hoje não são o gargalo para tratamento de câncer de mama ou de câncer de próstata. Essas técnicas, elas estão bem sedimentadas. A gente ouve em cirurgia robótica para próstata, bacana, é bacana. Oferece um sangramento menor, uma chance maior de não gerar impotência, oferece menos tempo de internação, bacana, mas tudo isso não impacta no quesito curabilidade. Em mama, especificamente, já que o assunto é quimioterapia, o que mudou a sobrevida foi a terapia adjuvante, que são as quimioterapias. Porque as técnicas cirúrgicas, elas são dominadas já de há muito tempo, né? Não, antigamente se fazia muito Halsted, que é uma mastectomia radical, ultra radical, até Urban, tá? Patey, Merendino, Madden, tá bom. Hoje se faz mais tumorectomia, se faz mais quadrantectomia, sectorectomia, tá? Mas tudo isso já existia e existe há muito tempo. O que impacta é quando a doença sai da mama. Quando ela sai da mama é que são os casos em que nós podemos vir a perder os pacientes. Ninguém morre de câncer na mama. Morre de câncer de mama que foi para cérebro, que foi para pulmão, que foi para ossos, para fígado e assim por diante, serosas. Então, o X da questão nós precisamos ter arsenal que seja eficiente para quando esta doença sair da mama e instalar-se em outros órgãos. Ou melhor dizendo, podemos com bastante clareza afirmar quais são os casos em que esse tumor tem grandes chances de já ter saído da mama e estar localizado, embora ainda não possa ser detectado, em outros órgãos. E é nessa situação que as quimioterapias adjuvantes funcionam de caráter, assim, funcionam muito, geram um acréscimo nos índices de sobrevida muito bacana, o que não dispunhamos há 40, 50, 30 anos atrás.
Doutor, quando a gente fala em câncer de mama, a gente já imagina nas mulheres, né? Porque é o tipo de câncer que mais acomete mulheres. Porém, também homens também podem ter, né? Sim, câncer de mama em homem não é algo tão infrequente, e gera um problema a mais. Como não é tão frequente, o homem em geral procura mais tardiamente. E o que é pior, a mama masculina, a glândula mamária masculina, ela é pequena, mas muito próxima de estruturas que são comprometedoras de prognóstico. Ela é acolada ao músculo peitoral maior, portanto, a chance desse tumor ser detectado num T4, que é o tumor na escala dos T's, T1, T2, T3, T4 é o mais avançado, ou já ter comprometimento da pele, da areola e do mamilo, porque a glândula mamária ela não tem aquela cobertura de gordura que tem a mama feminina. A glândula mamária masculina ela é muito próxima à pele da areola e do mamilo e sobre o músculo peitoral maior. Portanto, a chance de detectar-se o T no homem já avançado é grande. O T alto significa uma chance maior de N positivo, que são os nódulos axilares. N positivo em grande quantidade significa uma chance maior de M positivo. Porque Entende? a mulher, ela faz o exame de prevenção, Sim. se toca, faz o autoexame. O homem já não vai imaginar Para mama, ele fica... Então, quando aparece, quando descobre, é porque já tem o nódulo ali, né? Sim, e esse nódulo já está comprometendo estruturas que são, do ponto de vista prognóstico, ruins. Bom, vamos falar então sobre o câncer de próstata, né? Já estamos aí no fim de outubro, já chegando aí novembro, então começa a campanha Novembro Azul. O homem é mais difícil, né, doutor, de procurar um médico, até mesmo quando tem alguma coisa simples, a mulher fica em cima, vai procurar um médico, é importante. A mulher se cuida, o homem é um pouco mais difícil, ainda mais quando fala da próstata, né? Aí complica um pouco mais, que a gente vê que há um preconceito, infelizmente, né, doutor? Então, deveria fazer esse exame os homens a partir de 40 anos, é isso? Olha, veja bem, a mulher, ela realmente ela é mais fácil de ser examinada. A mama é um órgão externo, né, na parede torácica. O colo do útero é um órgão também facilmente visualizado. Você faz coloca um espéculo vaginal, você está com o colo de útero na sua frente. O homem, a próstata, ela pode ser examinada, ela pode ser tocada. Entretanto, é necessário que algumas coisas sejam ditas. O toque retal consegue ver lesões quando estas lesões já têm uma certa dimensão. Outra coisa, o toque retal consegue perceber lesões quando de parede posterior da próstata, que é o que você consegue tocar, né? Ah, mas 90% dos tumores de próstata acometem a periferia da próstata, verdade, e a grande maioria da glândula prostática é posterior e, portanto, acessível ao toque, mas não a totalidade, entendeu? Não é o caso de mama e colo de útero. Sim. Então, eu entendo que o toque é importante, eu entendo que o toque mobiliza a população, eu entendo que deva ser feito, mas a gente consegue, com um pouco mais de rigor, detectar mais casos associando o toque ao PSA ultrassensível, as nuances do PSA que é necessário conhecermos para melhor usarmos esta ferramenta que é maravilhosa, tão maravilhosa que gerou o Prêmio Nobel de Medicina para os pesquisadores que a estudaram e a descobriram, e a ultrassonografia transretal. Então eu entendo que apenas o toque prostático deixa a desejar quando se quer diagnosticar um número mais abrangente de casos e casos
mais precoces. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o PSA, mas antes eu vou chamar a Naide, da Libras Comunicação Dinâmica, que ela tem um recadinho importante para você. Olá, Natália! O que eu gostaria de dizer é o seguinte: muitas pessoas pensam em um segundo idioma, logo vem pensando em espanhol, em inglês, muitas vezes até no francês e o alemão. Mas por que não pensar na língua brasileira de sinais? Sim, a língua brasileira de sinais é uma língua fascinante e é dominante em nosso país, embora muitas pessoas ainda não tenham percebido, mas para a comunidade surda ela é importantíssima. E além de agregarmos acessibilidade à inclusão social, muito difundida no nosso país e agora nos últimos dias, e também para que o surdo possa ter melhor condições. Não é mesmo, amiga parceira Alda? Exatamente, o nosso objetivo de oferecer o Libras, que é a segunda língua oficial brasileira. Com que objetivo? Para que as pessoas aprendam de uma forma lúdica, brincando. Então, o seu comércio, a indústria, o seu empreendimento vai ter acessibilidade e conseguir tanto conversar com a comunidade surda, como também trazê-los para a sua empresa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho da LCD, da Libras Comunicação Dinâmica, entre nas nossas redes sociais ou então aqui na ASSE, Associação Comercial. Venha saber um pouquinho mais como você pode agregar mais conhecimento ao seu currículo, aprender Libras como um método de ensino muito rápido e fascinante. Aguardamos você! Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o PSA, porque acredito que há muitas pessoas que ainda têm dúvida. O PSA foi uma molécula, ela foi estudada, idealizada e colocada à disposição da prática clínica na década de 70. E estes autores foram agraciados com o Nobel de Medicina. Na verdade, é uma glicoproteína ácida. Esta glicoproteína ácida é um antígeno. Por isso o nome PSA, Prostatic Specific Antigen. Ela mudou, ela é um divisor de águas em câncer de próstata. Nós tínhamos uma situação antes do advento do PSA e depois do advento do PSA nós temos uma outra situação. Hoje nós curamos câncer de próstata numa quantidade esmagadoramente maior do que fazíamos antes do PSA. E por quê? Porque a molécula nos permitiu detectar precocemente a doença. O bom emprego do PSA nos dá a oportunidade de diagnosticar precocemente esses tumores. Então, só para você ter uma ideia, nós temos pessoas que acompanham na clínica desde os 40 anos e PSA vem aí girando, PSA total em 0,8, daí 2 anos 0,8, daí 2 anos 0,7, daí 2 anos 0,9, daí 2 anos 1, passa-se 2 anos e vem 2,5. Não, mas ainda está normal, doutor Aider, a gente sabe que o PSA abaixo de 4 é geralmente normal. Calma, calma. Nós temos uma curva de PSA e essa curva vem girando em 0,8. Num espaço de tempo não superior a 1 ano, 2 anos, esta curva começou a girar num espaço de 2,5, 3. Ainda está dentro da normal? Tá, mas para esse paciente não. O que aconteceu? Aí é que cabe entendermos bem o bom uso do PSA. A relação PSA livre e PSA total, ou seja, PSA livre e PSA total, o que são? Entenda uma coisa, esta molécula ela pode vir acolada a algumas proteínas plasmáticas, e esse é o PSA total, e também livre no plasma. É no sangue isso. Quando a fração de PSA livre no plasma está muito diminuída, ou seja, tem muito PSA, molécula, antígeno, agregado a proteínas plasmáticas, se você dividir a fração PSA livre sobre PSA total,
você vai ver que essa fração dá abaixo de 18%. E é o que acontece normalmente nos adenocarcinomas prostáticos, ou seja, a fração de PSA ligada às proteínas plasmáticas ela é muito alta. Portanto, a fração livre vai diminuir. Se você dividir o livre pelo total e multiplicar por 100, você ter uma carga, uma relação menor do que 18%, você já começa a suspeitar. Não tem jeito de fazer diagnóstico mais precoce do que isso. Você vai fazer o ultrassom vai dar normal. Você vai fazer ressonância, a ressonância vai dar normal. Mesmo assim, estes pacientes são candidatos às biópsias aleatórias. Chama-se biópsias prostáticas múltiplas ecodirigidas. Você dirige com o ultrassom e coleta material destes homens. 2 fragmentos no ápice direito, 2 fragmentos no ápice esquerdo. 2 fragmentos na base direita, 2 fragmentos na base esquerda. 2 fragmentos no terço médio direito, 2 fragmentos no terço médio esquerdo. Isso nos dá um total de 12 fragmentos, que é o que a gente chama de sextante estendida. Tem algumas situações, quando a suspeita é muito alta, a gente pode tirar 18 até 24 fragmentos. E isso dá diagnóstico num paciente que tinha PSA aparentemente normal, ultrassom normal e ressonância normal. Não tem jeito de fazer diagnóstico mais precoce do que isso. Poxa, não existe nada melhor do que esse tal de PSA. No momento, para a próstata, não. Eu gostaria, como oncologista, de ter um Pancreatic Specific Antigen, um Lung Specific Antigen, que são tumores que assolam a humanidade hoje, que são os tumores de pâncreas, os tumores de pulmão, e nós não temos marcadores que são específicos e tão eficazes e tão sensacionais como esse PSA. Entenderam a importância da molécula? Doutor, são fatores de risco também tabagismo, obesidade, má alimentação, sim, consumo de álcool, isso também influi? Sempre são. Mas isso, se você falar em termos gerais, é assim, né? São fatores de risco para pulmão, são fatores de risco para próstata. Qualquer tipo de câncer. Sim, são fatores de risco para bexiga, para pâncreas, para cólon, para estômago, né? Agora, para próstata, se você me perguntar, me aponte um fator de risco dietético, com segurança eu não conseguiria. Nem para mama. Ah, mas dizem que comidas ricas em gordura, em proteína animal, olha, tudo que eu gostaria na minha vida é que toda a população dessa terra do meu Deus tivesse um bife de 150 gramas para comer por dia. Não é verdade? Exatamente. Doutor, e tem alguma coisa para evitar o câncer? Isso ou ainda não consegue saber de onde vem o câncer? Olha, falar câncer de modo genérico, assim, câncer, eu diria que viver da forma mais saudável possível, não se estressar, dividir o dia em 3, dividir a vida em 3. O que é dividir o dia em 3? Dividir a vida em 3. O dia tem 24 horas, são 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para descansar. Dividir a vida em 3, mesma coisa. Mas isso nem sempre é possível, né? Muito difícil. Nem sempre é possível. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, foi de grande valia, muitas informações, né? A gente está aí, então, Outubro Rosa, já começando Novembro Azul, e você que ainda tem dúvidas, né? Se você descobriu, talvez recentemente, que está com câncer, algum tipo de câncer, procura lá a clínica do Dr. Aider. Gostaria que o senhor passasse o endereço e o telefone da clínica. Clínica Cirúrgica Dr. Aider Vive, 981-59-8888 e 3523-5777. Mas se entrar na internet, Clínica Cirúrgica Dr. Aider Vive, já chega lá na rocha. Tem lá. Doutor, muito obrigado. Gostaria que o senhor deixasse talvez aí uma mensagem para o pessoal, porque a gente sabe o quão é difícil quando vem aí esse diagnóstico de câncer, né? E o senhor, como atende muito paciente, já está craque em falar isso para o pessoal. Olha, a minha mensagem, eu tenho mudado as minhas mensagens com o passar dos anos. A minha mensagem hoje, o que mais tem me movido, é que
nós não devemos nos deixar surpreender. Nós temos que surpreender a doença. Nós não podemos ser surpreendidos, nós temos que surpreender a doença. Ou seja, buscar antes que ela aconteça. Viver bem, fazer exames precoces, né, doutor? Tá sempre indo em médicos. Que o médico não é seu inimigo, ele tá junto na luta aí, ele é uma pessoa que vai te ajudar. E óbvio, se ele te puder ajudar a prevenir, é melhor do que tratar. Ou seja, prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Adorei nosso bate-papo, muito obrigada. E o estúdio aqui está de portas abertas para o senhor voltar e falar mais vezes, né, sobre câncer. A gente pode estar falando aí sobre outros tipos de câncer. Muito obrigada, doutor. À disposição, espero poder ter contribuído. Espero que você aí de casa tenha gostado também do nosso bate-papo. Falamos hoje sobre Outubro Rosa e também Novembro Azul. Você pode deixar o seu comentário aqui, que iremos responder todos eles, tá ok? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!